Trazemos para a reflexão de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos falar no capítulo 21 a respeito do que nos recomenda o Evangelho para nós orientar e também esclarecer sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. E nesse capítulo ele vai tratar sobre reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Também fala sobre a missão dos profetas, fala sobre o prodígio dos falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos. E também nas instruções dos espíritos nos fala sobre os falsos profetas da erraticidade e os caracteres do verdadeiro profeta. Então esses são os temas, os itens que trata nesse capítulo do Evangelho. Mas hoje nós vamos falar exatamente que se o fruto é bom, deduz que a árvore é boa, porque produz bons frutos. Quanto ao fruto venenoso, temos a certeza que a árvore é má. Então assim nós vemos que o livro dos espíritos, dos médiuns, nos esclarece quanto aos espíritos mentirosos, embusteiros, os pseudo-sábios e tantas outras qualificações de espíritos que nada mais foram homens que gostavam de enganar, de iludir, de se dar bem à custa dos outros, que são capazes de falar em Deus, em Jesus e até no amor para dali tirar proveito próprio, para convencer, para melhor dominar a situação. Então, como a doutrina espírita nas obras básicas nos previne dos embustes dos espíritos, e o mesmo critério devemos adotar para com os encarnados, ou seja, o homem, porque há homens inteligentes que enganam, há muitos homens religiosos que ludibriam, há tantos homens de ciência, de filosofia, de direito, da imprensa, enfim, são tantos que gostam de tirar proveito, de enganar o próximo, de ludibriar. Então, o que o Cristo nos diz? Reconhece-se a árvore pelo seu fruto. E está em São Lucas, capítulo 6, versículo 43 e 45, que nos diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figo nos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as zarzas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, nessa passagem de São Lucas, nós vamos também trazer aqui na íntegra as palavras de São Mateus, no capítulo 7, versículos 15 e 20, que nos diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós coberto de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas do espinheiro ou figo das zarzas? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos.
Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. A conhecereis, pois, por seu fruto. Então, essas as palavras de São Mateus. E nós voltamos ainda trazendo as palavras de São Marcos, que está no capítulo 13, versículos 5 e 6, 21 e 22, que eles nos diz assim: guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será muita, a caridade de alguns se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não o creais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisa de espantar até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Então, estas palavras dos apóstolos São Lucas, de São Mateus e São Marcos vêm exatamente nos alertar nos dias de hoje, quando a gente percebe, do mesmo modo que são conduzidos muitas que buscam de alguma forma fazer que acreditam naquilo que são seus interesses egóico e profano. Razão porque no Evangelho faz essas referências para evitar que viemos a cair. Em nossos dias, o famoso fake news, ou seja, notícias falsas, que são uma forma de imprensa marrom que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boato, que são feitos via jornal, impresso, televisão, rádio, ou ainda online, como nas mídias sociais. E isso vai exatamente fazer com que nós refletimos, e isso que nos dá a doutrina espírita, fazer com que nós tenhamos uma fé raciocinada dentro de um processo que a gente busca dentro desse raciocínio, usando o que Kardec usava, o bom senso e a lógica, para que nós não viemos ser marionete de muitos que vêm dizer que fazem grandes prodígios, que fazem grandes coisas e que não fazem senão buscar se promoverem. Quando o Evangelho nos diz sobre os prodígios dos falsos profetas, nos diz assim que o verdadeiro profeta se reconhece por caráteres mais sérios e exclusivamente morais. E se é exatamente pelas condições morais, quando falamos na moral, nada melhor do que nós vermos a questão 629 do Livro dos Espíritos, que pergunta a Kardec que definição se pode dar da moral. E os Espíritos vão nos dizer que a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos. Então é nessa condição que, quando nos fala aqui sobre os prodígios dos falsos profetas,
que poderão enganar a muitos e até mesmo muitos cristãos, nos orienta a doutrina espírita de termos todo esse cuidado. E aí nos diz no item 5 do Evangelho: se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, a podem sem dúvida derrogar se isso lhe apraz. Mas o simples bom senso, ao seu, nos diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao de Deus, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio, se pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que os próprios eleitos sejam por eles enganados. Disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos e dos milagres do demônio. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. E aos olhos de quem ignora, quem desconhece, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por ser sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. A causa, uma vez que conhecida, se reconhece que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação da lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que a amplia o da ciência em todos os tempos. Os homens exploram em proveito da sua ambição, de seus interesses e da sua dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de se darem o prodígio de um poder supostamente humano ou de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito. Por isso o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. E é isso que a doutrina espírita nos faz, quando traz esse capítulo falando sobre os falsos cristos e falsos profetas. É esclarecer, como o próprio São João vai nos dizer: não acrediteis em todos os espíritos. E isso nos faz exatamente sabermos discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Mesmo falando em nome de Deus, nós podemos apenas usar o nome como isca para atrair aqueles aos quais não se dão o trabalho de refletir, de discernir, de ter o bom senso, de ver uma lógica para seguir. Então a doutrina espírita nos diz exatamente isso. O verdadeiro profeta se reconhece por caráteres mais sérios e exclusivamente morais. Então, quando São João, na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se erguerão no mundo. E disso nos faz lembrarmos da necessidade que nós temos de compreendermos cada vez mais essa grandeza de fazer refletirmos em termos
das lições que o Evangelho nos traz. E ainda quando ele fala aqui sobre os caráteres do verdadeiro profeta, o Evangelho vai nos dizer o seguinte: desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como os reformadores e como Messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto os desmascarar. Perguntarei, sem dúvida, como se os pode reconhecer? Eis os seus sinais. E aí o Evangelho vai nos dizer aqui quais são alguns sinais que a gente pode reconhecer. Isso está no Evangelho, no capítulo 21, que trata sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. Ele nos diz assim, o Evangelho: não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens. Estais certo de que ele não confia as missões importantes, senão aqueles que são capazes de as cumprir, porque as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam o homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz, para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo, porque se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Então, quando essa mensagem do Evangelho, ela vai nos mostrar exatamente isso. E quando nós estudamos no livro dos médiuns, quando eles nos recomendam todo o cuidado que devemos ter para com as comunicações que são trazidas, as palavras que são trazidas, para que a gente distinga exatamente aqueles espíritos que são levianos, aqueles que querem iludir, aqueles que querem se aproveitar do momento, que são capazes de falar em Deus, mas que, falando no amor, eles buscam de alguma forma te iludir para que você fique dominado nas ideias que eles querem, sobre o comando deles. É esse mesmo critério que o livro dos médiuns nos ensina a observar sobre a conduta, sobre as palavras, sobre aquilo que é nos trazida do mundo espiritual. Nós devemos fazer o mesmo com os homens no mundo físico. Então vai nos dizer ainda o Evangelho dentro dessa lição dos caráteres da verdadeiro profeta. Isto posto, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela sua superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta consequência: se ele está por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui, ou do personagem sobre o nome do qual se abriga, não é senão um estrião de baixa categoria que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Essa palavra aqui que traz o Evangelho sobre estrião, como pesquisar no dicionário, quer dizer comediante que
representava as farsas populares da época. Então, senão um histrião de baixa categoria, ou seja, aquele comediante que representa as farsas. Então, ele nos traz esse cuidado que nós temos que ter. De tudo aquilo que nos chega, nós devemos fazer uma análise, uma reflexão, para que nós não viemos deixar de seguir uma verdade e nos iludir. Uma outra consideração, nos diz o Evangelho, é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus se ignoram a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. E isso que é importante nós observarmos. Como nos diz o apóstolo Paulo, quando ele fala que, de acordo com os nossos atos, nós seremos reconhecidos e que cada ação de nós corresponde exatamente uma semeadura que vamos colher de alguma forma. Então nós deixamos para a nossa reflexão de hoje essa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, nos esclarecendo o quanto nós devemos ter cuidado com tudo que nos chega, fazendo uma boa leitura de todas as mensagens, de todas as palavras e de toda a qualidade que conversamos, aquilo que nós traduzimos no dia a dia, em palavras, em atitude. Temos o cuidado de que fruto pode sair desta árvore, e isso nos leva à reflexão quando temos a seriedade de realmente servir o bem, fazer o bem. Esse é o nosso maior compromisso para com o nosso Pai Criador.